Olá, deixa eu ver, assim, vamos dar sequência aos nossos estudos do barroco. Hoje nós vamos falar sobre a escultura e a pintura barroca na Itália. Nós já vínhamos conversando sobre essa estética, percebemos que é uma estética que se encontra ainda dentro do universo clássico, mas que vai destoar da linhagem mais purista, mais objetiva do Renascimento, a partir do momento que nós temos aí uma convulsão de valores em virtude de um momento histórico, que é o momento da Contra-Reforma e, inclusive, da ascensão do Estado absolutista, não é? E sempre com aquele destilar de dramaticidade, de teatralidade. Bom, eu vou abrir aqui para a gente poder discutir sobre as imagens e vamos buscar o nosso PowerPoint. Escultura barroca. Quando nós pensamos em escultura barroca, nós temos um grande gênio. O nome dele é Bernini. E é muito importante nós percebermos que essa escultura barroca assim, isso, por favor, na Itália, não é? Porque se nós falássemos das tendências fora de lá, outros nomes surgiriam, mas o Bernini, ele é fora de concurso, sabe? Ele é especialíssimo. Mas quando nós falamos da escultura barroca, nós vamos pensar quais são essas características, qual é a conformação. Então, primeiro, é a mesma técnica do Renascimento da escultura em mármore. Há uma preferência muito grande pelo mármore, mas isso não quer dizer que não poderá haver trabalhos em bronze, trabalhos em madeira. E em outros lugares, a madeira pode ser substituída até pela pedra-sabão no Brasil. Então, assim, vamos devagar porque cada local vai trabalhar o material que tem, né? Vamos a isso. Olha, eu começo o nosso encontro com uma escultura icônica do Barroco, que é o Davi, do Bernini. Quando nós pensamos em Davi, temos uma temática religiosa. Eu gostaria que vocês agora puxassem pela memória o Davi do Michelangelo, o Davi do Donatello. Quando nós pensamos no Donatello, há aquele gracejo do nu que está voltando no Quattrocento. Quando nós pensamos no Michelangelo, um conhecimento anatômico muito grande e, apesar de um olhar muito responsável, há uma carga de altivez. Agora vejamos o do Bernini. Com certeza ele é um Davi grandiloquente. Por que ele é grandiloquente? Porque quando pensamos no Davi, é no Davi vitorioso. Mas no Barroco, ele prefere buscar na narrativa aquele instante imediatamente antes do sucesso do Davi. Quando ele está com a funda nas mãos e a pedra e vai ter que mirar acertando o gigante. A incerteza é muito maior do que a certeza. E é este lugar que a arte barroca nos leva a refletir sobre a transitoriedade da vida, a vulnerabilidade das pessoas e quais valores nós vamos adotar para nós mesmos. Porque se nós temos uma vida tão instável, uma vida tão transitória, tão efêmera, não seria interessante fazermos escolhas mais profundas, escolhas que tivessem um compromisso com a eternidade, por exemplo, que faz parte de um discurso litúrgico da vida pós-mortem? Então, assim, quando eu olho esse rapaz do ponto de vista do conteúdo, vejo nele a real gana de acertar aquela pedra. Agora, do ponto de vista técnico, vocês estão vendo, parece efetivamente carne. Eu acredito, inclusive, que na composição escultórica de conseguir transformar pedra em carne, ninguém foi tão eficiente quanto Bernini. Eu vou mostrar para vocês de uma outra perspectiva, e sim, aqui com um restauro, vocês percebem? Olha só, a funda, olha como ele faz, nesse momento, um desequilíbrio equilibrado. É exatamente essa composição, que não é só frontal, que a gente percebe o torso contorcido,
que nós vamos agregar muito valor ao barroco. Também não temos um corpo desnudo. Vocês percebem? No barroco, o pudor se manifesta. Eu gosto bastante do trabalho do Bernini pelo cuidado que ele tem, inclusive com o detalhe. Vejam a face. O barroco não tem medo de chegar no drama. E o drama, dentro da pintura e da escultura, sobre o corpo humano se faz na face. Presta atenção, porque agora é a hora de você aprender a caracterização do drama na escultura e a posteriori na pintura isso também se aplica. A boca primida ou muito aberta, nada de sorriso doce, equilibrado, não. Depois, os olhos e a testa franzidos ou arregalados, e os braços que podem abrir demais, fechar demais, contrair demais, e as pernas também indicarem esse descompasso. Vocês estão vendo que essa peça é uma peça de 1623. O Bernini, ele começou a esculpir ainda muito menino. Nós temos trabalho dele de quando ele tinha 12, 16 anos. Então, assim, ovelhinhas, cabritinhas, e ele pôde escolher qual seria a sua carreira, se seria na escultura ou na pintura, e ele respeitava demais Caravaggio e achava que seria, assim, impossível alguém suportar e superar a pintura caravaggesca. Mas aí também se revela uma grande ambição de querer ser considerado genial. E ele conseguiu. Olha só que interessante como ele faz o equilíbrio no desequilíbrio. Esse homem podia cair, dá uma olhada nisso. No entanto, está em pé. Ele está trabalhando com o tripé. É mais fácil você equilibrar um peso importante num tripé do que em 4 pés, percebe? O tripé ele se adequa aos terrenos, então ele faz essa formatação com um tripé. Ele tem um farnel, um embornal, ele tem a funda, que é aquele instrumento que você gira e joga a pedra, percebe? É da mesma linhagem do estilingue, né? É da mesma família do estilingue. Eu fico imaginando, né? Que coragem. E a peça que não pode faltar quando se fala em Bernini. Ela é maravilhosa. Conta, eles trabalham não só com temas religiosos, mas míticos também, e o mito no barroco vem colaborar para a exibição do corpo nu, né? Perséfone era filha de Ceres, a deusa da abundância, da fartura da colheita. Ceres, cereal, percebe a etimologia? E a Perséfone é considerada a própria semente. Hades, o chefe dos infernos, né? O chefe infernal, líder infernal, deus das zonas infernais, que não é o inferno cristão, por favor, é uma percepção grega, se apaixonou por Perséfone e veio raptá-la. Então aqui mostra o momento do rapto de Perséfone, e ele vai levá-la consigo, mas ela chorava de saudades da mãe. Então aí surge nesse mito uma explicação do ciclo da lavoura, do ciclo da agricultura. A semente embaixo da terra, a semente que brota, a semente que cresce e frutifica. E na hora que ela cresce, floresce e frutifica, é o momento que ela tem chance de estar de novo com a sua mãe, é por isso que ela se converte no final em cereal, e depois ela volta de novo, enquanto semente, para os braços de Hades. O mais bonito é o toque, quando ele prime nos flancos, no quadril dela, prime, você sente efetivamente o toque. Essa obra está na Galeria Borghese, em Roma, e é assim, a fina flor. Gostaria que vocês observassem como ela flutua. O barroco projeta muito as pessoas e o Bernini tem essa condição de fazê-las flutuar. Perséfone flutua, Dáfne é linda a narrativa, que ele também, Apolo se apaixona por Dáfne, ela não o quer. Quando ele vai capturá-la, ela pede para Pneu, o pai dela, se transformá-la. Pneu era um deus rio, e a converte num loureiro. Então ela já está se transformando em árvore e há ali a captura. E o creme do creme. Bernini tem uma história muito triste, porque depois ele vai à forra, mas num primeiro momento é uma história muito triste, porque ele faz para um papa efetivamente uma torre, eram para ser 2, ao pé de São Pedro, e o terreno era drenoso e não aguentaria o peso.
E quando o Papa morre, muda, vem o outro e percebe que aquela torre vai cair sobre a cúpula, chama um outro arquiteto do staff dele e o Borromini diz, vamos tirar. Quando Bernini sabe, a torre já está pela metade sendo retirada. Isso para ele foi tão constrangedor que ele sai de Roma. E uns dizem que ele foi para o litoral, na região da Ostia Antiqua, outros dizem que ele foi para cima, para Firenze, mas fato é que ele some e vai viver muito de fazer bustos. O cardeal Borghese lhe dá muitos trabalhos, ele não passa nenhuma privação, nenhuma paura. Mas a família Cornaro queria fazer uma igreja. E a família Cornaro fala, nossa, está tudo tão caro, tudo tão difícil, vamos procurar um arquiteto que tivesse condições de nos fazer um preço razoável. E foi Bernini quem veio. Ele ficou escolhendo esses mármores, essas combinações de pedra, para vocês terem uma noção, sim. Ele é responsável pela Santa Maria della Vittoria inteira, uma arquitetura. E não só. O piso adornado, tudo. E chamam o Bernini e ele, só para escolher esses mármores, dizem que ficou mais de 8 meses fazendo a combinação de mármores. Foi um trabalho que ele fez como um rendilhado, o melhor relação custo-benefício do barroco. E a santa que veio para essa igreja, porque eles diziam que não havia igreja, o santo que não houvesse igreja em Roma, foi eleita a partir de Espanha, a narrativa de Santa Teresa. Santa Teresa largou a vida rica com a família. Uns dizem que é porque ela queria casar com alguém e não deu certo, outros dizem que ela teve uma revelação na tenridade. Foi viver num convento, num ritmo de claustro, fechada, não falava com ninguém, e velhinha já deixou alguns textos falando que ela estava sendo visitada por um anjo, e esse anjo retirava-lhe todo o baixo ventre. Isso porque o baixo ventre faz menção à vida mundana, intestino, a genitália, entende? Tinha lhe retirado o baixo ventre e colocava ali luzes, e ela estava próxima para ir para o céu. Dizem até que ela foi pega flutuando, e aí ele faz exatamente ela flutuando sobre nuvens e o anjo setando-lhe, né? E por isso o nome da obra é o Êxtase de Santa Teresa, setando-lhe o ventre e efetivamente mostrando esse prazer da purificação. Entretanto, como ele também havia sofrido na mão da igreja e tinha um discurso dual nessa altura, né, do sacro profano, alguns analisam e percebem que não é uma velha, ele não faz uma velha e ele não faz um anjo qualquer, um querubizinho pequenininho, ele faz um rapaz e uma moça. E há quem insinue que há ali um discurso dual, como se houvesse um quê de erotismo. Mas eu vou deixar isso ao gosto da análise de vocês. Porventura, gosto de observar a balaustrada, o piso mosaicado, toda a exuberância dessa fachada arredondada, que poderia até ter aí um discurso com as obras borrominescas, que é o seu grande rival, haja vista que foi o Borromini que tirou a torre sem conversar com ele antes. Temos aqui as colunas, os capitéis. Eu queria que vocês vissem como ele fez o dobre no frontão triangular, ficou maravilhoso esse trabalho. E o Gloriam Dei, que brilha bastante. É uma ostentação muito grande. Agora aqui a peça, porque eu não me canso, todos os partícipes religiosos e da família Cornaro observando, assustados naquele momento. Gosto de pensar na nuvem que ele deixa mais rústica e no tecido drapeado da roupa, que é uma caracterização barroca muito forte. Tecido nos diz de que período é a obra. Me diz, se for muito drapeado, eu sei que é barroco, se cair levemente, eu sei que é algo mais clássico, se cair muito pesado, tapando o corpo, eu sei que é muito medieval. Então, essas coisas todas são sinalizações. Mais perto, para vocês verem a delicadeza desse pezinho dela que sai, uma mão está para fora, a outra está sob o manto. Dizem que, na hora que ele carrega a seta, a altura do cotovelo indica um movimento de zigue-zague, e isso vai
pluralizar a ideia do erótico, do fálico na escultura. Olha, o rosto dele de tanta satisfação e o dela de um êxtase, como se estivesse vivendo, experimentando uma pequena morte. Bom, e a pintura barroca? O que nós vamos ter? Gente, todas as vezes que nós pensamos na pintura barroca, você vai pensar na dramaticidade, a face, a expressão, os braços, mas não fica só nisso. A pintura barroca vai ter, muito frequentemente, a pintura religiosa, com o drama, a pintura mítica, que permite o nu e todo mundo fica quieto, pintura de gênero, com gente realizando trabalhos, dependendo de onde se foi feita, e muita natureza morta. A natureza morta, normalmente com flores e frutos que lembram a vulnerabilidade, a transitoriedade, às vezes até com moscas. É verdade, com caveiras, que são as vânitas, para lembrar do memento mori, lembra que vai morrer. Esse convite a pensar a vida com responsabilidade é uma constante. O que eu gosto em termos de técnica é o claro escuro levado ao limite. Fica muito interessante. Todos vão ser claro escuro com holofote, como Caravaggio? Não. Haverá pintores de penumbra, haverá pintores de luz natural. Mas isso a gente vai aos poucos. Eu trouxe para começar uma natureza morta caravaggesca. Imagina essa natureza morta no Renascimento. Ninguém pintaria de maneira alguma, frutas podres, exceto se quisesse lembrar que a vida escapa por entre os dedos. Percebe? Mas as frutas estão podres? Verifica a maçã, ela tem um furo, ali há um bicho. Verifica a uva, ela está muito passada. Veja as folhas retorcidas. Tudo isso é uma insígnia do memento mori. Isso é um discurso provocativo e a igreja gostava bastante disto. Agora sim, algo mais esplendoroso. Eu sou apaixonada com a conversão de São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo, ele era um grande caçador de fiéis. E ele ficava entre Damasco e Jerusalém, caçando cristãos. Até que um dia, em seu cavalo, a luz do sol se aproxima, ele tem um torpor, né? Ele vê aquela lúmina intensa e Deus fala com São Paulo. Fala com São Paulo e fala: você não me reconhece, Paulo? Eu sou o teu Deus. E a partir daí São Paulo é convertido e vai fazer o caminho reverso, protegendo aqueles que faziam a peregrinação e levando para os que estavam longe a palavra de Deus. A gente, inclusive, quando alguém está num caminho da espiritualidade, pergunta: e aí? Já encontrou seu caminho para Damasco? Fazendo alusão ao fenômeno que se deu com Paulo. Em termos de técnica, eu quero que vocês vejam a ideia do que era escuro. Eu vou pegar o rato que está aqui, olha. Escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro. Ele zigue-zagueia. Aí gosta, inclusive, de algo que tende ao feio. As quartos do cavalo voltado para a nossa face, pelo amor de Deus, isso não é coisa. Os braços de Paulo abertos em diagonal. Tudo está aqui tendendo a linhas muito cruzadas. Olha, eu não sei se vocês percebem. Da extrema esquerda a baixo, extrema direita, uma linha que corta. Aqui a outra, aqui a outra. Então, o quadro ele vem todo cortado e não tem a harmonia. Outro entombamento de Cristo. Imagina o desespero de Maria, a sua mão aberta para baixo, João segurando no colo. Percebem o corpo de Cristo como quem fosse cair, essa iminência do desequilíbrio é muito interessante. Maria Madalena bradando, bocas abertas, olhos arregalados, testas primidas, o sacrifício de levar o peso do corpo, nenhum nu, ele é muito discreto, Caravaggio. A história dele é uma história muito triste, porque ele era pobre, queria aceder a boas academias, chegou muito velho a uma academia bastante boa, mentiu a idade, ficou um tempo, depois saiu, foi trabalhar para o cardeal que ele chamava de ensalata, porque a comida era ruim, contraiu uma leita, sofreu 6 anos com uma leita, malária, e depois que caiu, vivia um amor platônico por uma mulher chamada Beatriz. Beatriz é um nome muito comum na Itália. A Dante também gostava de uma Beatrice. E vivia esse amor, ela tinha um
relacionamento e não podia ficar com ele porque era um homem muito rico. Enfim, bebia demais, gostava de uns momentos etílicos e depois eu fui cantando aquela cantoria, competindo com outros artistas. E um dia, numa briga depois do bar, ele que era um grande esgrimista, dizem que os esgrimistas faziam um círculo perfeito na hora da pintura, ele mata um homem por conta de um amigo. Resultado da opereta, ele vai viver o resto da vida fugindo, vai para Nápoles, que é um outro reino de Nápoles, vai para Málaga, sempre caçando briga, já adoentado, consegue um negociata com um dos Médici para ficar com as obras dele, para ele voltar e ser assim absolvido, mas na volta ele é preso porque não sabiam dessa negociata, até que se prove essa negociata, o navio parte do Porto Ercole com as pinturas todas que ele estava levando para o Médici. Ele tenta pegar carona com pescadores que veem que ele está muito mal e largam-no em qualquer lugar no litoral porque tinham medo dele morrer no barquinho. Ele sai andando a esmo. Enfim, até hoje o próprio corpo de Caravaggio não se tem. Então é uma história de muito sofrimento, de muita dor. E ele tem essa pintura de holofote maravilhosa que a gente pode contemplar em tudo que faz, né? Olha só essa aqui o holofote é nítido. Eu queria que vocês percebessem isso e eu acredito que eu consigo com esta. Outra coisa muito interessante, e as linhas diagonais, por favor, é que ele sempre pinta pessoas do povo. Olha, aqui Jesus vai e chama Mateus, e quando você olha, são todos homens numa taberna, né? Que só falta saber o quanto que beberam de litro. Até teve quem pensou a um determinado momento que Mateus seria o menininho, porque de todos ali era o único que poderia ter alguma pureza na vida. Mas se você olhar bem, a luz toda incide num homem só, o holofote, ele consegue saber quem vai ser o centro da tela, independente da pessoa estar de frente. Então, é esse que aponta para o próprio peito, que a luz incide no rosto, mas eu vou ser chamado Cristo. E o Cristo mesmo vem aqui, quase que numa escuridão, você percebe a auréola bem delicada. E, enfim, é uma pintura que vale a pena, também está em Roma, e são coisas assim que nos deixam boquiabertos, porque ele cria realmente um drama bonito, fugiu a palavra, dramatização, isso, uma dramatização interessante. Essa eu tive a oportunidade de ver e eu fiquei assim em êxtase. Ela não é muito grande, ela deve ter uns 80 centímetros por metro, talvez coisa. Só você medir, ó, é por polegada, a polegada é 2,6, 1,20 m, um pouquinho mais. Mas ela não é tão grande assim, não é majestosa, mas ela é muito bonita. Está no Prado, na Espanha, e quando você olha, você fala, Davi, ele faz o Davi matando Golias. E aqui é muito triste, porque ele também está dentro dessa cultura religiosa, e como ele matou o homem, isso lhe pesa. Então ele faz uma meia-culpa, uma confissão. A cabeça do Golias é um autorretrato. Eu gosto muito de ver o torso, de ver como esse corpo consegue parar em pé e se equilibrar. Mas na hora que eu vejo esses olhos quedos, boca aberta, também lembra a Medusa, que é a Medusa caravaggesca, que também é um pouco autorretrato para Caravaggio, mostrando esse homem que vivia uma vida de tormento. Claro, escuro, a projeção escuro, claro, é muito bonito de ver isso. Bom, agora nós vamos falar de uma garota, Artemisia Gentileschi, filha de Giacomo Gentileschi, que era pintor, e aos 17 anos vai ser violada dentro do ateliê do pai. Vai ficar, nossa, um processo de quase ano e meio. Quer dizer, na realidade, na justiça ficou 8 meses. O problema foi que um artista que trabalhava com o pai dela a violou e depois prometeu-lhe casamento. Então ela continuou cedendo favores sexuais, mesmo sem gostar dele, porque ele prometia casamento. Chegou no ponto que ela não aguentou mais e foi falar o que aconteceu. A situação dela na Itália vai ser tão insustentável que ela vai um tempo trabalhar na Inglaterra e vai produzir coisas incríveis. E todos os homens poderosos da Europa vão contratá-la. A obra dela tem vários estágios, eu coloquei aqui os mais dramáticos, que reportam a esta opressão,
sexual, mas aos 45, 50 anos ela faz obras incríveis que eu até sinto culpa de não deixar aqui para vocês, como a alegoria da pintura, que é um autorretrato que mostra uma mulher muito inteira. E o que é interessante, o Caravaggio não assinava as telas, ninguém assinava nada, sabe? Ela vai assinar essa alegoria da pintura com o nome dela, para dizer que ela ia marcar a história. Ela negociava o preço das obras dela, porque ela tinha filhos para criar. Ela foi casada com um homem que ela não gostava e depois tinha que sustentar a família, o casamento também. Um dia ele sumiu. A vida dela não foi fácil. E de verdade, ela negociava com cartas assim: você vai ver o que uma mulher é capaz de fazer. Assim, então ela é realmente uma mulher muito à frente do seu tempo. É diferente de Sofonisba, que trabalhava com o pai, fazia o que dava. Aqui não, aqui tem uma mulher que uma hora vai sustentar a casa num momento muito diferente. Os elders, quer dizer, aparentemente seriam homens acima do bem e do mal, mas estão seduzindo Susana. Vocês percebem? E olha como ela reconhece o corpo feminino. Isso porque ela trabalhava com espelho. Ela sempre trabalhou com espelho e por isso ela reconhece o corpo feminino. Aqui ela vai fazer uma vingança também. Dizem que tem uma carga emocional muito grande, porque é Judite que está matando Holofernes e vai levar isso a sangue, a ferro e fogo. Então é bem dramático. Você vai ver o chiaro escuro, vai ver todas as linhas diagonais e é claro que o sangue traz essa condição da fealdade e de dramaticidade que rompe com a pintura do Renascimento e que mostra o potentado. Vocês sabem que fizeram uma exposição, não sei se foi na Galeria Borghese, hein, em Roma, e colocaram essa obra como se fosse caravaggesca. Caravaggio também tem esse tema, só que e ela pintou essa obra 2 vezes. Acho que de Caravaggio tem uns toques em azul. Depois estava investigada. E aí todo mundo, não, vocês colocaram a Artemisia. E muitos teóricos já falaram que a Artemisia tinha um talento que não é de um caravaggesco qualquer, não é mais um caravaggesco. É a Artemisia que vai além, como Caravaggio foi. Há quem diga que ela tem um traço mais interessante que o dele. Eu não vou falar nada, porque nessa altura do campeonato eu ficaria presa, não é? Só acho que vale a pena considerar como essa mulher pinta o branco. Ah, vocês estão vendo essa ideia de ter aqui assim um turbante? Ela pinta muito Santa Catarina, que foi torturada quando ela passou pelo julgamento para saber se ela tinha sido ou não violentada, estuprada. Prenderam os dedinhos dela, ela pintou e amarraram e torciam, tadinha. Então ela fez muito autorretrato dela com a Santa Catarina, com a palma e a espada e o fuso, porque Santa Catarina, como era cristã, como queriam que ela falasse o contrário, também foram torturando. Então ela teve muito autorretrato lembrando dela como um martírio. E essa coisa na cabeça é para dar a sensação de algum pudor, percebe? Judite carregando a cabeça do seu opressor. Então, é assim, é um trabalho incrível. Eu gosto do pano dela, olha o drapeado do pano dela. Eu gosto do pano, olha, ela faz um drapeado. Gente, vamos combinar, né? É demais. E muita arma branca, espada. Ela gosta, ela gosta. O Caravaggio também tem uma Santa Catarina, mas daí vem perto do fuso e tal. Vale a pena investigar mais obras. Nós temos aqui um volume reduzido, tá bem, pessoal? Coloca no Google, hoje nós temos tantos sites de busca. Vai lá e procure. Outro pintor que eu quero que vocês conheçam é o Carracci. Ai, porque ele pintou a Vila Farnese e eu acho que quem vai a Roma tem que conhecer a Vila Farnesina. Ai, tem. Especialmente porque ele fazia essa pintura religiosa, um pouco decorativa, como vocês estão vendo a Fuga para o Egito, ou assim, ó. Quem é que não gosta de ver afresco, né? Todo mundo. Aqui são as histórias de amores dos deuses. Eu, para não ficar contando todas, escolhi aquela última lá em cima e vou aproximar para vocês. Estão vendo? Aquela que está perto do finalzinho da parede, junto da abóbora. Aquela. E trouxe para vocês o Triunfo de Baco também, que é bem interessante. Por que eu escolhi o Triunfo de Baco? Para vocês verem a sobreposição dos corpos, os corpos muito musculosos, uma pintura que se pauta muito na escultura, os anjinhos que flutuam, percebe? Então, assim, escolhi esta pela dinâmica,
porque eu acho importante olhar a dinâmica. Vocês percebem? A dinâmica é como se o barco estivesse passando. Eu estou vendo aqui o bacanal a passar, o Ritorgico está indo embora, tá todo mundo já estou falando tchau para eles, né? E a narrativa amorosa, já que era os amores dos deuses. Um ciclope. Ciclope é do mundo infernal, tem um olho só na testa. O ciclope mais famoso da história, eu acredito que é Adamastor, dos Lusíadas, que gostava de Tétis e que foi recusado por ela. Todos os ciclopes gostaram de ninfas e foram recusados, porque eles eram feios. Mas ele é tão bonitão, tão grandão, mas tinha um olho só. E aí ninguém gostava. Dizem que as bocas eram negras, os dentes amarelos, assim descreveu Lusíadas. E eu estou querendo mostrar para vocês o que ele vai fazer. Ele gostava de Galateia, que era mais uma das que andava com Nereu, né? Então, assim, aquelas ninfas que vão para a praia e vêm para a terra. E a Galateia se apaixona por um pastor, por Assis, e ele fica sabendo disso, vai bater na Galateia e no Assis, porque ele é um gigante. Eu até gosto muito de uma frase que fala, é muito bom ter a força de um gigante, mas é péssimo usar como um. Olha a ira totalmente aqui configurada, né? Ira nenhuma se justifica, até ela até é muito bonita perto do sentimento que destila. Então é uma forma de Polifemos amar muito, muito, muito erroneamente Galateia. Bonita a tela, né? Bonito a fresco, bonito trabalho. Agora, outro trabalho lindo, mas esse daqui não gostava de fama, não ganhava por isso. Vocês estão vendo que isso é um teto, gente? Isto é um fresco num teto. Fra André Poggio. Um frade, né, gente? É um religioso, então ele vê tudo isso como uma revelação. E ele pinta para simular, porque a pintura barroca tem muito do simulado, para simular um espaço que vai além do muro, do emuramento. Então, nós temos aqui uma ilusão de ótica muito interessante. Ai, Sandra, eu estou vendo que é pintura, que aquele arco não existe. Gente, mas para. Imagina você estar lá em cima no teto e pintar isto com, né, com todo esse cálculo, com todo esse cuidado, mostrando Santo Inácio indo para o céu, não é? Sendo recebido no céu, aquela luz do Gloriam Dei. Olha o cuidado para fazer o cálculo das colunas, o arco reverso de um lado e do outro. Ai, gente. E ainda tem gente olhando cá para baixo, dando de dedo, anjinho bravo com a gente aqui, ó. Ah, é muito gracioso. Tudo isto em um fresco, né? Um estuque e fresco em cima do estuque. É muito bonito. Né? Igreja de Santo Inácio. Olha lá em cima, Santo Inácio, Gloriam Dei. Olha os anjinhos apontando para baixo. Deixa eu vir aqui, ó, no quadrante inferior esquerdo. Esse anjinho está mostrando assim. Olha lá, que ele quer subir também. Você vai vir, você está fazendo bem, meu filho? Ou não? Porque se você não vier para viver na cruz com Cristo aqui, ó, você vai para o inferno. Então tem esse paradoxo maniqueísta, tá bem? Bom, nós terminamos, vocês viram, no próximo encontro vamos falar para fora da Península Itálica. O que aconteceu de interessante, tá bem? Um beijo e um beijo para todos vocês.